Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade no estudo do capítulo 21 de João. Vamos concluir hoje esse livro maravilhoso, diga-se de passagem. Mas antes, vamos fazer a nossa primeira oração, ok? Pega aí sua Bíblia, dá um abraço nela. A palavra representa o próprio Senhor Jesus, o próprio Espírito Santo. Então, vamos orar falando com ele. Senhor, nosso Deus, amado Pai, mais uma vez estamos aqui nos entregando, meu Deus, ao deleite, que é meditar na Tua palavra. Nós queremos, meu Pai, permanecer todos os dias da nossa vida, tendo possibilidade de estar estudando a Tua palavra, de estar sendo disciplinadas pela Tua palavra, exortadas, dirigidas. Nós queremos, Espírito Santo, aprender ainda mais hoje do Senhor. Dentro da gente, meu Pai, nós temos ainda tantos erros e tantas falhas. É verdade que cada uma de nós aqui já evoluiu muito do que éramos para o que somos hoje. Sem sombra de dúvidas, existe um crescimento espiritual. E isso, meu Pai, é manifesto na nossa face, porque hoje a gente é feliz. E antigamente o que existia na nossa vida era um peso de morte. Mas o Senhor entrou em nossas vidas e fez a mudança. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor faça ainda mais, nos santifica ainda mais, tira da gente aquilo que a gente não está conseguindo tirar. Arranca, meu Pai, pela raiz, tudo aquilo que pode causar algum desencontro entre nós e o Senhor. Nós pedimos, meu Pai, que as nossas vestes estejam alvas como a neve, que o nosso coração esteja puro como o de uma criança. E nessa caminhada, Espírito Santo, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, que o Senhor venha hoje, nessa noite, nos revestir ainda mais da tua presença. O entendimento da palavra que o Senhor vai ministrar sobre a gente hoje fique guardada para todo sempre em nossas mentes. E que possamos, meu Pai, ter a capacidade de levar esses ensinamentos para outras pessoas, para que elas também tenham a oportunidade de receber ao Senhor dentro delas, que elas também tenham a oportunidade de conhecer o prazer da salvação. Que desde já seja repreendido todo espírito imundo que deseje roubar a nossa semente. De forma alguma, a gente vai dar espaço para você, Satanás. O que nós queremos que esteja aqui é tão somente a presença sublime do Espírito Santo. Nós entregamos, meu Pai, as nossas vidas em tuas mãos. Entregamos, meu Pai, essa meditação em tuas mãos. Que o Senhor venha falar com a gente, venha nos acrescentar, não só entendimento, não é só letra, não, Pai. O que a gente quer realmente é saber como aplicar na prática todos esses ensinamentos, para que possamos ainda te agradar mais e mais e mais. Assim, meu Pai, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Então, vamos lá, povo lindo. A gente parou no verso 15, vamos dar continuidade aqui no verso 15, tá bom? Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Bom, dentro desse verso aqui, a gente tem algumas coisas que podem ser exploradas. Lembra que a gente falou ontem a respeito de que agora esse encontro é um pouco mais pessoal e vai ser um encontro mais denso. Essa é a sétima aparição do Senhor Jesus, e quando ele aparece agora, ele vai aparecer com mais tempo, e para fazer esse chamamento mais de perto, tanto para Pedro como para os demais discípulos também. E aqui ele vai dizer o seguinte: depois de haverem jantado, ainda lá na praia, imagino que sentados à roda da fogueira, eles estão conversando e Jesus provoca Pedro. É uma pergunta retórica. Por quê? Porque ele já sabe a resposta, né? A pergunta retórica, ela tem o objetivo de levar o outro a pensar
no que ele vai responder. Mas, de antemão, Jesus já sabia, claro, qual seria a resposta e qual seria a verdade que estava dentro do Senhor Jesus. Bacana isso aí. Simão, filho de Jonas, ou na sua versão pode estar também filho de João, ou simplesmente Simão Bar-Jonas. É tudo a mesma coisa. Tu me amas mais do que estes? E aqui a gente pode ter algumas considerações a fazer. Bom, pelo menos os estudiosos conseguem fazer algumas considerações a esse respeito. Quando eu vejo essa pergunta, eu percebo Jesus fazendo uma relação entre Jesus, ou melhor, Pedro, e os demais discípulos. Mas há quem também consiga enxergar nisso aqui uma pergunta uma relação entre Pedro e os peixes que ele coletou há pouco, juntamente com a sua profissão. Como se colocasse em questão: você prefere a sua vida ou você prefere a mim? Há ainda quem coloque da seguinte forma: Pedro, você ama mais a esses homens, a esses discípulos, ou você ama mais a mim? E, por fim, aquela que eu acho mais plausível: Pedro, você ama a mim mais do que esses homens também me amam? Essa seria, para mim, tá? Um pensamento mais lógico. Essas três perguntas nos remetem àquelas três negativas que Pedro deu quando Jesus estava sendo preso. Lembra que ele negou 3 vezes ao Senhor Jesus. Só que ele, naquele momento, tinha sido bastante, ou melhor, não naquele momento, mas anteriormente, ele tinha sido bastante incisivo em dizer que, de forma alguma, ele negaria ao Senhor Jesus, de forma alguma. Ainda que todos o abandonassem, ele não abandonaria. Vamos dar uma olhada nisso. Está escrito no livro de Mateus. Abre aí rapidinho. Mateus, no capítulo... Que capítulo, gente? Que eu anotei aqui. 26. Mateus, no capítulo 26. No verso 33. A gente vai ter isso aqui, ó, pessoal. Verso 33. Pedro, respondendo, disse: ainda que todos os homens se escandalizarem de ti, eu nunca me escandalizarei. Na sua versão está escrito um pouquinho diferente, pode estar escrito um pouquinho diferente. Mas o que ele está querendo dizer é que, olha, de forma nenhuma eu vou te abandonar. Ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Quando ele fala isso, ele se coloca acima dos demais discípulos. É justamente isso aqui que Jesus ele está querendo levar Pedro a pensar, no meu entendimento. Jesus está provocando Pedro, levando-o a pensar. Você ainda pensa, Pedro, que você é muito melhor do que todos esses outros que estão aqui? Você me ama mais do que todos esses outros que estão aqui? Bom, nesse momento aqui em Mateus, ele diz, oxe, com certeza, mas não tenha nem dúvida. Eles até podem deixar o Senhor de lado, mas eu vou com o Senhor até o fim. Quando a gente vem aqui para João, a gente vai ver um Pedro quebrantado. Ele simplesmente não diz, sim, eu amo. Ele fala o seguinte, e ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quando ele devolve esse entendimento, essa resposta para Jesus, ele está dizendo assim, olha, o Senhor pode sondar meu coração, dessa vez eu não estou falando de mim mesmo, não estou aqui falando bravatas, eu quero que o Senhor me sonde e perceba, olha, eu te amo.
Vale a pena a gente verificar aqui, pessoal, uma coisa bem interessante que passa muito batido. Por quê? Porque nós estamos lendo uma versão em português e o português brasileiro. E quando a gente vê aqui, Pedro, tu me amas, a gente não tem o devido discernimento de que amor é esse que Jesus está falando. E quando a gente vê Pedro respondendo, sim, tu sabes, eu amo, a gente também não tem o devido entendimento de que amor é esse que está sendo falado. Quando a gente vai para o original grego, a gente vai perceber que o termo que Jesus usa é um, e o termo com o qual Pedro responde é outro. E aqui eu vou falar um pouquinho a respeito do amor no grego. Eles têm pelo menos 4 palavras para falar sobre amor. 4 palavras que significam amor, só que esse amor de uma forma diferente. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar aqui com vocês, que é sempre uma complicação. Dá para ver aí, pessoal? Todo mundo vendo? Ok. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter aqui o primeiro amor, a primeira palavra, né, que no grego se refere ao amor, é justamente agapau, ou ágape, como é mais conhecido pela gente. Agapau é o verbo, ágape é o substantivo. Esse é exatamente o termo que Jesus usa, né? Vamos lá, abrasileirar esse grego. Jesus falando, Pedro, você me agapau? Mais ou menos assim. E o que significa esse amor ágape? Significa você considerar com reverência, amar de um modo mais sublime, de uma forma mais elevada, de modo incondicional e perfeita, tá? De um modo perfeito. Esse é o amor que a gente percebe que o próprio Deus tem para conosco, um amor incondicional. E que não tem nada a ver com sentimento, como muitas vezes a gente já falou aqui. Inclusive, eu achei interessante até colocar essa observação. Não tem o calor e a afetividade que a gente vê no amor fíleo, que é justamente o amor com que Pedro responde a essa pergunta. Quando Jesus pergunta, você me agapau? Então Jesus chega e fala, eu filho. É uma diferença. Então, por isso a gente vai perceber aqui um Pedro mais quebrantado, um Pedro que ele se põe agora no seu devido lugar, com mais humildade e diz, olha, eu não tenho talvez a intensidade desse amor puro e sublime, mas olha, eu tenho um amor muito grande para contigo, eu tenho uma referência muito grande para com o Senhor. Em que sentido? No sentido do amor filial. Dá para ver aí, pessoal? Abram o áudio, porque eu não estou vendo vocês. Se sim, diga aí. Alguém responde aí, por favor. Sim, né? Tá vendo aí? Pronto. Aí a gente vai ter aqui essa segunda palavra, né? Segundo verbo para identificar esse amor no grego, né? Mais um termo que se refere a amor. E a gente vai ter aí o phileo, que é o verbo, e filia, o substantivo. Essa é a resposta que Pedro usa. Esse é um amor por consideração e amizade. É um exemplo de amor entre amigos, né? E pode ser também usado para representar o amor de um pai para com o filho, da esposa para com o marido. Esse é o amor que impera, né? Nas relações interpessoais das pessoas, que não é o amor necessariamente de família. Não é um amor que tem necessariamente a obrigação, né, de suportar e tolerar, por exemplo, maus tratos, né, que às vezes a gente percebe que existe dentro da família, né? A gente vai tratar um amigo, a gente trata de uma forma. Quando a gente está zangado, a gente vai continuar tratando de uma forma. Mas quando a gente está dentro de casa, a gente zangado, a gente vai descontar, né, tudo nos nossos familiares e falar, às vezes, de uma forma agressiva. E esses familiares, eles vão continuar nos amando. Por quê? Porque existe um amor diferente, tá? É um amor que suporta tudo, que suporta tudo dentro de uma família, que não é esse amor filho. A gente já vai ter esse outro amor, que dentro do grego
também é chamado de estergo. É um amor com ternura, é o amor que suporta, é o amor que existe dentro de uma família. Só a título de curiosidade, um outro tipo de amor que existe também dentro do grego é o eral ou eros, né? Que já é uma conotação pejorativa do que é o amor, referindo-se ao amor entre os sexos, já tem uma conotação de carnalidade, já não tem aquela coisa sublime, né, da consideração, do respeito ao próximo, não, já é uma coisa diferente. Eu achei interessante colocar aqui essa observação. A palavra amante expressa a ideia decadente desse vocábulo. Então, quando a gente fala de amante, a gente não vê o amor de amantes como sendo uma coisa pura. É sempre uma coisa suja e que a gente nem gosta muito de expor ou de apresentar, né? Sempre esse amor de amante é algo escondido. Mas, enfim, pessoal, é justamente o amor filial que a gente vai perceber que Jesus vai responder aqui, tá? Ele vai, ou melhor, que Pedro vai responder. Jesus vai chegar, olha, você me agapou, aí chega Pedro e fala, não, eu filéu, de uma forma, né, mais reservada, vamos dizer assim. E aí, o Senhor responde, apacenta os meus cordeiros. Alguém sabe o que é um cordeiro? Não sei, não sei, né? Não sei. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é um cordeiro. Deixa eu achar aqui. Tá dando para ver aí? Me respondam que eu não estou vendo vocês. Não, tá mostrando os arquivos. Mostrando os arquivos, né? E agora? No. E agora? No. Só Jesus. Eu não sei como é que esse negócio aqui acontece. Deixa eu ver aqui de novo. E agora? Agora sim. Pronto. Então, isso aqui é um cordeiro. O cordeiro é o filhote, né, ai, meu pai, do carneiro com a ovelha propriamente dita, tá? Então, quando a gente tem a ideia de cordeiro, a gente tem a ideia do quê, pessoal? Fala aí para mim. Do animal que vai ser sacrificado para Deus. Um animal que vai ser sacrificado, beleza, mas o quê? Ninguém? E de Jesus também, que João chamou de Cordeiro de Deus. Entendido. Só Maiana que se arrisca, né? Vou deixar a imagem aí do cordeirinho e vamos seguir aqui. Então, chega Jesus e fala, né? Apacenta os meus cordeiros. Mais uma vez, verso 16, a gente vai ter o seguinte. Ele disse novamente e pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Mais uma vez, esse amor aqui, pessoal, é aquele amor ágape. E ele disse, sim, Senhor, tu o sabes, que eu te amo. Esse amor, novamente, é o filéu. Ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Por que no versículo anterior, Jesus fala dos cordeiros e logo em seguida ele fala das ovelhas? Por que ele faz essa distinção? Alguém saberia dizer? Seria o povo, os diferentes tipos de rebanho dele? Por aí, Maiana. Beleza, por aí. Mais alguém? Como se fossem os mais novos na fé em Cristo e as ovelhas os mais desenvolvidos, níveis de desenvolvimento espiritual. Exatamente isso, tá? Então, quando Jesus fala no primeiro momento dos cordeiros, ele está falando, Pedro, eu vou colocar na sua responsabilidade pessoas que são imaturas na fé, pessoas que vão me conhecer através de você.
Então, tenha muito cuidado com os meus cordeiros. Depois ele fala, apacenta as minhas ovelhas. E quando ele fala da ovelha, ele já está falando, sim, de um animal maduro. Vê aí se aparece para vocês. Dá para ver aí? Fala aí, pessoal. Sim, Pessoal, pronto, sim. Tá? E aqui a gente vai ver os cordeirinhos, né? Diversos tamanhos, eles amadurecendo. E ao lado aqui a gente já vai ver as ovelhas, né? Maiores, mais velhas, obviamente. Aqui atrás, ó, pessoal, a gente vai ver um carneiro, vai ver que tem chifre. Tem algumas ovelhas que têm chifre, mas o mais comum é o carneiro apresentar o chifre. Quem seria o carneiro? Aquele cordeirinho macho que envelheceu. Quem é a ovelha? Aquele cordeirinho fêmea que envelheceu, né? Que a gente vai ter um outro exemplo, tá aí o cordeiro e mais uma vez um carneiro, tá bom? Tanto o carneiro como a ovelha podem ser usados, né? A lã deles, enfim, é diferente do bode. Tem chifre, mas é diferente, viu? Então vamos lá. Quando a gente vê Jesus fazendo essa distinção, é justamente para isso. Olha, você vai ficar responsável também por aquelas pessoas que vão ser autoridades sobre a igreja. Você vai ministrar tanto para aqueles que já têm uma maturidade, quanto para aqueles que não têm ainda a devida maturidade espiritual. Então, Jesus realmente coloca Pedro numa posição muito elevada perante os demais discípulos, né? Então, ele dá essa oportunidade para o próprio Pedro se sentir capaz de levar essa missão adiante. Porque ele dá essa oportunidade. Porque ele vai perguntar agora mais uma vez, Pedro, tu me amas? E ele vai responder um pouco entristecido até, né? Mas ele está tendo a oportunidade de falar para Jesus, olha, Jesus, agora é mais sincero. Eu sei dos meus limites, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu dependo do Senhor, mas uma coisa também eu tenho certeza, e o Senhor pode ver dentro de mim, eu tenho um sentimento muito forte por ti. E quando Jesus fala aqui, nesse verso, Jesus não fala do amor ágape, ele chega ao nível de Pedro e ele vai falar do amor filéu. Então, nesse versículo aqui, que é o 17, a gente vai ter, e disse-lhe pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Esse me amas é filéu. Então, eu acho que Jesus reduziu a expectativa, né, a pressão, não sei, sobre Pedro, mas, enfim, esse termo aqui é diferente, é parecido, é igual àquilo que agora Pedro entende e que Pedro afirma que tem pelo Senhor Jesus. Então, pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito na terceira vez, tu me amas? E a gente pode entender aqui que essa tristeza dele talvez fosse pelo seguinte, não que Jesus duvidasse do que ele estava sentindo, porque, sem dúvida, o Pedro não duvidava do que ele estava sentindo, ele não duvidava do amor que ele tinha para com Jesus. Contudo, ele sabia que Jesus podia ver além. E aí Pedro se entristece. Poxa, será que ele está vendo que mais uma vez eu vou negá-lo? Será que ele está me chamando a atenção que mais uma vez eu vou andar para trás, que eu vou retroceder na minha fé, né, que eu vou fraquejar? Então, provavelmente esse é o motivo do entristecimento de Pedro. Não porque Jesus estava duvidando, mas porque ele começou a pensar, poxa, eu estou duvidando do que eu realmente sinto por ele, porque ele perguntou se eu tinha um amor ágape, e ele agora reduziu, né, a exigência, e ele está perguntando se eu tenho um amor filéu. Então, se ele está reduzindo, será que eu não amo como eu acho que eu amo? Fala aí, Milene.
Eu fiz o estudo e também vi isso, essa diferença que eu não sabia, que amor para a gente foi usado, né, com a mesma palavra, mas que no grego tinha essas divisões. E eu interpretei nesse momento de tristeza, mais na linha, claro, Pedro se entristeceu porque viu que houve, né, uma diminuição do Senhor Jesus, mas eu interpretei como uma questão de nível espiritual de Pedro. Jesus começou perguntando o nível que Pedro chegaria, porque ele vê além. E Pedro humildemente respondeu com que antes, de certa forma, Pedro tinha uma arrogância em achar que seria capaz de fazer tudo por Jesus. Mas nós só podemos fazer tudo pelo nosso Senhor Jesus realmente quando temos o Espírito Santo, porque é a força que nos dá a condição de fazer aquilo, né? Porque a gente entende a questão do amor sacrificial e tudo aquilo que a gente já sabe e vai desenvolvendo. E ele, naquele momento, ele não tinha, ele achava que ele bastava. E quando o Senhor Jesus pergunta a ele daquela forma, ele humildemente usou uma outra expressão de amor, não usou a mesma do Senhor Jesus. O Senhor Jesus usou aquela 2 vezes, porque sabia onde Pedro, quem seria Pedro. Jesus já sabia, mas Pedro ainda não tinha noção. E na terceira, eu acho que ele se entristeceu por isso, mas eu acho que o Senhor Jesus chegou no nível que Pedro estava naquele momento. Naquele momento ele estava ainda com aquele amor, e ele estava sendo humilde de reconhecer que ele tinha amor, mas o Senhor Jesus já sabia a que tipo de amor Pedro chegaria. Eu interpretei nessa linha. Perfeito, Milene, e é exatamente isso aí, tá? Então, o que Jesus está fazendo, ele está obrigando Pedro a pensar. Ele está obrigando Pedro a pensar. E se ele no passado negou 3 vezes, agora ele assume o amor dele por mais 3 vezes. E ele relata para Jesus o que está dentro. E ele fala, Jesus, pode olhar para dentro de mim, porque é isso realmente que eu estou sentindo. Eu estou sendo sincero, eu estou sendo verdadeiro. O Senhor sabe o que está dentro de mim, mais do que ninguém, né? Então, ele lhe diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, né? O Senhor sabe melhor do que eu nem vou me atrever a ir além do que o Senhor mesmo está vendo dentro de mim. E Jesus relatou o que estava dentro dele. Então, você me ama, Filéu. Isso, eu te amo, Filéu. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Bom, com esse Filéu aí, Pedro, você já tem algo suficiente para começar. Como Bilene bem ponderou aí, quando vier o Espírito Santo, você vai ter tudo para chegar ao ágape. E aí você tem aquele amor sacrificial, como a gente costuma falar, né? Quando ele recebe essa missão, no futuro, ele vai escrever a respeito disso. Eu acho legal a gente ler isso agora. Abre aí na carta 1 Pedro, 1 Pedro no capítulo 5. Todo mundo achou? Espera que eu não achei ainda não. Mundo? Então, 1 Pedro, capítulo 5, a gente vai olhar logo no versículo 1. Assim como ele recebeu esse comissionamento, como a gente falou ontem, esse comissionamento, esse chamamento, para ele participar dessa missão, ele agora vai passar para os demais, para a igreja, aquilo que ele recebeu primeiro. E dentro daquela pergunta que eu fiz lá no grupo, né? A igreja tem uma missão ou a missão tem uma igreja? Aqui a gente já percebe melhor. Existe já uma missão, não existe uma igreja. Então, a missão tem uma igreja para cumpri-la. Tá certo? A missão é de quem? É de Deus. A missão não é da igreja. A missão é de Deus. Levar o evangelho a toda criatura, levar a salvação a toda criatura. Quem vai cumprir essa missão é a igreja. A missão não existe porque a igreja existe. A igreja existe porque a missão existe. Então, Pedro é levado a esse comissionamento, ele está sendo convocado para fazer esse trabalho, e olha só, no final das contas, coisas que ele vai dizer, né? Apacentando as suas ovelhas. Então, a gente vai ter aí, 1 Pedro 5, aos presbíteros que estão entre vós,
Ele está falando aqui a quem? Cordeiros ou ovelhas? Ovelhas, né? Está falando para os presbíteros. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, na sua versão pode estar bispo, tanto faz, e testemunha das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, o que ele está falando aqui é o que Jesus vai cobrar dele, é o que Jesus vai passar a direção. Olha, meu filho, você agora vai ter que ser minha testemunha. E quando você for admoestar os outros, você tem que falar que eles têm de ser minhas testemunhas. E você não vai fazer isso com peso. Você vai fazer isso por amor, que é como ele fala aqui, ó. Não vai fazer isso por força, né? Não vai fazer isso obrigado, forçado. Não, você vai fazer isso voluntariamente. Então, é por amor, né? Voluntário, quando você se voluntaria a alguma coisa, porque você está se dispondo, tem um amor envolvido naquilo ali. Tá? Não por ganância, não porque você vai receber alguma coisa em troca. Não, não é por isso não, é de boa vontade. Não é com mão de ferro, não é dominando esse povo que lhe foi confiado. Não, não, pelo contrário, é servindo de exemplo, né? Ontem eu ainda estava perguntando, comentando com um pastor, e eu falando, pô, pastor, eu estou vendo assim uma deficiência num determinado grupo, tal. E como é que o senhor acha que a gente deveria falar? Porque, às vezes, a gente fica meio chateado de não perceber que a pessoa tem aquele comprometimento quando ela sabe que tem que ter o comprometimento. Aquilo deixa a gente meio invocado, né? Dá vontade da gente, sei lá, dar uns 2 gritos, jogar uns 2 pedaços de pau voando. E aí ele falou, não é assim. Não adianta, não é desse jeito. E a gente vai ver Pedro falando exatamente isso aqui, tá? Não é pela violência, é pelo exemplo. Então, se você conseguir dar um bom exemplo, então você vai conseguir mostrar para aquelas pessoas, olha, como é que vocês têm que fazer? É desse jeito aqui que vocês têm que fazer. Entende? Eu achei isso bem legal para a gente usar. Por quê? Porque nós hoje também somos discipuladores. Nós formamos discípulos. Nós temos de ter esse entendimento. Né? Não é pela força, nem pela violência. E aí a gente vai ter aqui, pessoal, um conceito especial do que é apacentar. O que significa apacentar aí para você, Cristiane? Meu Deus, qualquer da Cristiane, quem abrir aí primeiro o áudio pode falar. Apacentar, Sim, senhora. também é cuidar, guiar. Perfeito. Não é só dar alimento. É você, além de alimentar, dar a palavra, você orientar, cuidar, acolher, exortar, disciplinar, guiar, fazer todo esse trabalho, né, de realmente cuidar de um rebanho, de fazer esse rebanho crescer e ter qualidade. Quando a gente está falando de rebanho, eu estou falando das ovelhinhas, tá bom? Dos cordeirinhos e das ovelhinhas. Mas se a gente colocar isso para um sentido de almas, é a mesma coisa. A gente não adianta só dar a palavra, então a gente tem que vir ali com o exemplo e dizer, olha, é por aqui, é por lá, é assim, é assado. Não faz dessa forma, ter paciência com aquela pessoa que insiste em fazer da mesma forma, porque a gente percebe que tudo que ela precisa ainda é um cuidado, é um zelo, ela vai conseguir chegar aonde ela precisa chegar, né, na plenitude com Deus. E a gente que já tem um amadurecimento maior, Pedro provavelmente era um dos mais velhos dentro daquele grupo, ele não foi chamado simplesmente porque ele era
aquele mais dedicado. Eu acredito que ele era o mais dedicado porque ele já tinha esse senso de responsabilidade. Ele era o mais velho, ele era aquele que já tinha passado pelo casamento, ele já tinha passado por dificuldades financeiras, ele tinha um histórico de passei por dores e sobrevivi, passei por dificuldades e superei. Então, ele era um cara experiente, né? Quando ele é chamado para isso aqui, Jesus já vê nele isso. Ele não era um apacentador de ovelhas, ele não era um pastor, ele era um pescador, mas dentro dele já existia uma série de experiências que o levavam, né, que o capacitavam até aquela autoridade que Jesus estava dando a ele nesse momento. Pode falar aí, Cristiane. Para completar um pouco isso aí, você vê que a ovelha, ela segue a voz do pastor, certo? O pastor tem que pastorear, tem que levar ela para um pasto verde, tem que estar mudando, leva ela para a água, à noite tem que levar para o lugar para eles dormirem. E a ovelha, tanto nova como adolescente ou já velha, ela tem que ter um pastor. Ela não vive sozinha, nunca na face da vida dela, ela não vive. Então, a paciência, a constância, tem que leva o pastor a apacentar essa ovelha para a vida toda. Então, pastorear é isso, cuidar, é zelar, ter paciência, é vigiar aonde está as deficiências, é cuidar, é levantar, é dar a mão, mas tem que ter muito amor. Você vê que nenhum pastor de ovelha, eles não, só é pastor de ovelha mesmo quem ama essa profissão, quem ama cuidar, porque tem que ter sempre paciência, não é no grito, não é na força, é só chamar, é na voz. E a ovelha é muito interessante, que ela obedece, ela vai, ela conhece, ela se sente segura. Então, isso aí é pastorear também. Sem sombra de dúvida, né? Então, ele vai governar aquele povo, ele vai ter essa autoridade sobre aquelas pessoas, os novos cristãos e aqueles que já estão mais edificados. Dentre esses cristãos mais edificados, a gente vai ter aqueles discípulos que estão ali com Jesus nesse momento, as mulheres que seguiam Jesus, aquelas 500 pessoas que estiveram lá na ascensão de Jesus, os 120 que estavam lá no cenáculo, são as pessoas um pouco mais maduras, mas que ainda devem ser apacentadas. Por quê? Porque ainda não estão plenas. É a experiência que vai forjar o caráter dessa pessoa, o caráter espiritual dela, né? Dentro das experiências dela que a gente vai ver até onde ela chega. Então, ele vai ter essa governabilidade, né? O direito de ter esse governo dentro da igreja, tá? Então, vamos lá. Então, ele vem aqui, versículo 17, Jesus finaliza, apacenta mais uma vez, né? Apacenta as minhas ovelhas. E ele continua, na verdade, eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando envelheceres, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E falou isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe, segue-me. Então, quando Jesus, ele declara esse verso aqui 18 para Pedro, ele vai deixando claro essa ideia de estender as mãos. Eles já tinham, dentro do conhecimento deles, dentro da cultura daquele tempo, daquelas vivências daquele período, que esse estender as mãos significava crucificação. Jesus está dizendo, Pedro, o trabalho que você vai fazer é maravilhoso, eu estou te chamando para um trabalho perfeito, estou te dando condição de fazer isso. Eu vou te dar a condição de você fazer isso, mas, olha, eu vou te prevenir que vai chegar um momento que você vai envelhecer e você vai ser preso. Você não vai ter a condição de escolher aonde você quer ir, o que você vai vestir. E vai chegar um momento
em que você vai ser colocado numa cruz, de braços abertos, e você vai ser assassinado. E ele vai servir como um mártir para a igreja. Eu não sei, eu não lembro de outros discípulos, né, que morreram crucificados. Não lembro, acho que teve, mas sinceramente eu não lembro. E o texto bíblico em particular não fala, não relata isso. Só a história, né, os livros de história, os historiadores, há relatos sobre isso, mas sinceramente eu não lembro. Mas aqui, nesse momento, o próprio Jesus está traçando um paralelo entre ele mesmo e Pedro. Jesus morreu crucificado da mesma forma que, como ele está descrevendo para Pedro, Jesus morreu. E Pedro, olha, eu morri pela igreja e você vai morrer para glorificar o meu nome. É isso que a gente vai ver aí, né, no verso 19. Ele falou isso significando com que morte haveria ele de glorificar a Deus. Quando a gente pega esse termo glorificar, a gente vai ter aquele entendimento que glorificar, dar glória, é fazer com que aquele nome seja exaltado, seja conhecido, seja afamado. E se ele diz isso sobre Pedro, então ele está dizendo, Pedro, você vai fazer isso para que meu nome seja conhecido. E sim, foi o que Pedro fez. Até o final dos dias dele, ele acabou testemunhando, né, toda a história que ele viu com os próprios olhos a respeito do Filho de Deus aqui na Terra, né, e depois ele dá as orientações ademais que a igreja, já conversamos sobre isso, que a igreja recebe a autoridade para determinar sobre a igreja como corpo de Cristo. Beleza? Então, a gente vai ter aqui assim, ó, deixa eu ver. Abre aí em 1 Pedro ainda, no capítulo 2. Todo mundo? Capítulo 2, no verso 11, a gente vai ter aqui o seguinte, ó. Amados, peço-vos como a peregrinos e estrangeiros, que vos abstenhais dos desejos carnais, os quais combatem contra a alma. O vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como que malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Tenham boas obras, sejam um exemplo, porque o dia da visitação é o dia que eles iam lá para pregar para aquelas pessoas. Porque no dia que vocês forem lá, falar com essas pessoas, eles vão saber do seu bom proceder. E com isso vocês vão acabar glorificando o meu nome, né? Então, tenham esse cuidado, né? Tenham o cuidado de fazer tudo o mais certinho possível, tá? Tenham o cuidado de não provocar escândalos, de não machucar as ovelhas, de não machucar as pessoas. Então, essa orientação aqui que ele dá nesse momento, e a gente vai ver aqui no final do versículo, quando Jesus fala, né, e tendo falado isso, disse, segue-me. Bom, esse segue-me também pode ter algumas conjecturas. Ele pode simplesmente estar dizendo, Pedro, vem aqui rapidinho, que eu quero falar em particular com você. Né? E ele chamar, segue-me. Pode ser o segue-me no sentido, olha, seja um exemplo como eu fui exemplo, siga meus exemplos. E não só siga meus exemplos, mas siga também, né, a perseverança, não é a palavra certa, a decisão de sofrer todo o martírio que você vai sofrer, assim como eu sofri. Então, esse segue-me pode ter essas conjecturas, tá? E dá para a gente ter uma noção mais precisa do que ele quer dizer com esse segue-me, com os versos que a gente vai ler agora.
Então Pedro, voltando-se, então Pedro estava virado para Jesus, e ele se vira. Nisso que ele se vira, viu que o seguia aquele discípulo. E aí eu joguei essa pegadinha no grupo, e todo mundo caiu na pegadinha. Porque nesse momento, João, o discípulo amado, não está seguindo Jesus. Ele está seguindo Pedro. Ele está seguindo Pedro. Tá? Então, olha lá. Então, Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que também se reclinara sobre o seu peito na ceia, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Ele dá essas dicas, o próprio autor do texto dá essas dicas para sinalizar, olha, é João. João estava lá seguindo Pedro. Por quê? Porque existia uma intimidade entre eles, já existia uma amizade. E aí a gente vai ver ele fazendo a seguinte pergunta no verso 21. Vendo Pedro a João, disse a Jesus, Senhor, e o que fará a este homem? Então, eu não tenho muita certeza, mas o que me passa é o seguinte. Jesus acaba de falar que Pedro vai ser crucificado, a morte dele vai ser cruel e dolorosa. E aí ele olha para trás e vê aquele menino seguindo. E ele pergunta, e esse? O que vai acontecer a esse? Então, essa pergunta pode ter essa conotação de compaixão. Ele vai ter que sofrer a mesma coisa que eu vou sofrer? Vamos lá, João era um menino e Pedro já era um homem realmente formado, né? Existia talvez uma relação de como se ele olhasse para João como se fosse um filho. Não sei, mas pode ser. E aí vem Jesus e responde, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Segue-me tu. Então, dentro desse contexto que a gente vê aqui, a gente pode entender o seguinte, que aquele segue-me do verso 19, por favor, se vocês tiverem outro entendimento, fala. O segue-me do verso 19 é, por favor, vem aqui a parte que eu quero falar com você. Aí João começa a seguir. Aí ele chega e fala, tudo bem se o João estiver conosco? Então vem Jesus e fala, não, eu quero que ele fique até que eu venha. Quanto a ti, me segue, porque o que eu quero falar é só com você. Existem várias correntes, né, de pensamentos a respeito disso aqui. Eu anotei aqui pelo menos 4. Há quem diga que, primeiro, João não morreria, né? Porque fica parecendo isso. Se eu quero que ele fique até que eu venha, e Jesus vai voltar quando? Bom, arrebatamento. Jesus vai voltar, na verdade, não é arrebatamento, né? Arrebatamento, ele vai estar nas nuvens. Então, quando houver o Armagedon, esse homem vai ficar vivo 2000 anos? Bom, tem quem acredite exatamente nisso. Tem gente que realmente, de todo coração, acredita nisso. Incrível, mas é real. Então, há quem diga que ele não morreria e está vivo até hoje, perambulando aí em algum lugar. Segundo, há quem diga que ele apenas sobreviveria àquele momento em que Jerusalém seria destruída. E, de fato, Jerusalém não vai ser destruído, o templo não vai ser destruído, vai vir aquela caça lá dos romanos para os cristãos. Beleza. De todos os discípulos, apenas João consegue atravessar essa passagem. Apenas João sobrevive a isso. Os outros todos, até aí, já estavam mortos. Inclusive Pedro, que morre 34 anos depois, segundo os estudiosos, que ele está recebendo aqui essa missão do Senhor Jesus. Tá? Outro entendimento que se tem é que ele morreria de morte natural. No sentido de que, olha, se eu quero que ele fique até que eu venha e o leve de uma forma natural, isso não te interessa. Então, é mais uma corrente de pensamento. E, por último, essa corrente de pensamento que eu falei para vocês. Ó, isso aqui é continuidade, né, de alguns relatos, alguns fatos que naquele momento aconteceu, de
Pedro chamar, ou melhor, Pedro ser chamado em particular pelo Senhor Jesus, João querer o seguir, porque já o via como um exemplo, e de Jesus falar, não, 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 ele fica por aí, por enquanto, né? Tanto que o próprio João vai falar depois. Então, divulgou-se entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Então, ele não disse que não morreria. Se ele não disse que não morreria, é porque ele morreria, ponto. O próprio João, ele faz essa conjectura, ele mesmo chega a esse entendimento e ele coloca esse entendimento aqui. Não, pessoal, não é que eu não vá morrer, né? Vou morrer. Mas o que ele queria dizer é que, olha, naquele momento não era para eu estar lá. Então, imagino que houve esse momento em particular com Pedro, e Jesus quis passar mais orientações para ele, orientações tais que ele vai deixar relatado na primeira Pedro e na segunda Pedro. Tá? Vamos lá. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e escreveu estas coisas. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Quando ele se coloca na primeira pessoa do singular, né? Ou melhor, ele fala na terceira pessoa do singular, né? Esse é o discípulo que viu essas coisas. Depois ele se coloca dentro. E nós sabemos, né? Então, ele tanto está relatando os fatos, como ele está dizendo, eu testemunhei também esses fatos. Por isso ele fala assim, este é o discípulo que testifica estas coisas e escreveu estas coisas, e nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E há ainda também muitas outras coisas de que Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Amém. E aí ele termina o livro dele, né, uma curiosidade. Assim como Mateus, ele termina o livro dele desmistificando o mito, João, ele também vem aqui e desmistifica o mito. Qual é o mito? O mito de que ele viveria para todo sempre, né, até que Jesus voltasse. Ele deixa isso claro e ele fala, olha, tinha muita coisa ainda para ser dita, ou melhor, havia muito para ser dito, mas eu selecionei o que seria mais importante, no meu ponto de vista, eu selecionei aquilo que seria mais profundo, eu selecionei aquilo que daria uma visão muito mais filosófica, de entendimento mesmo, nada de sentimento, não só relato de fatos, né? Algo que abriria sua mente e deixaria muito claro de que o Messias passou por aqui e que ele fez o sacrifício perfeito e que ele está aguardando a gente no reino dos céus. Né? Esse é o relato do João. Quem deseja aí acrescentar mais alguma coisa? Paloma, pode falar aí, Paloma. Eu não sei se talvez seja uma visão meio que grosseira minha perante o que Jesus pudesse falar, mas ao meu ver também, o que eu percebi é que quando ele fala, né, se eu quero que ele fique até que eu venha e tal, é ele também mostrando que a vontade dele tem que prevalecer. Então, é como se ele falasse, se é da minha vontade que ele fique, ele vai ficar, e é como se dissesse, você não tem nada a ver com isso, você tem que se preocupar com a missão que eu dei para você, e ele tem que se preocupar com a missão que eu vou dar para ele, até porque antes disso, nesse versículo, Jesus fala para ele, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então, ele deu a missão de Pedro, aquela seria a missão de Pedro, e no caso de João aqui, a missão de João seria a missão diferente. A missão de João seria testificar, né? Escrever e testificar esses feitos de Jesus. Então, acho que é mais como, ao meu ver, era mais como se ele estivesse dizendo que a vontade dele tinha que prevalecer e que a gente não tem nada a ver com isso. Ou seja, assim como Pedro também não teria nada a ver com isso. Que ele tinha que se preocupar com a missão e ponto.
Eu vou até mais longe nisso aí, Paloma. A missão maior não sei se seria maior, não sei, acho que não. Mas uma das missões grandiosas de João seria ele receber a revelação do Apocalipse, né? Que falava dos dias vindouros, que falava do final de tudo, o final da Bíblia, o final da mensagem de Jesus, o final da mensagem de Deus, dessa carta apaixonada aos humanos. Quem faz é João. Ele tem uma missão extremamente importante, sabe? Abre aí Marcos no capítulo 9. Então faz sentido, né? Que ele fale que vai ficar até que eu venha, porque o Apocalipse não relata a volta. Então, até que eu venha. Não, calma. Não. Assim, ao meu ver, fala disso, né? Até que eu venha 2000 anos depois, pô, para. Ele não vai ficar 2000 anos. Não, mas estou falando apocalíptica. Vê aí, ó, no Marcos capítulo 9, no verso 1. A gente vai ter o seguinte, ó. Dizia-lhes ainda, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam ter chegado o reino de Deus com poder. Nesse verso aqui, eu consigo enxergar João recebendo a visão do Apocalipse. Ele vendo chegar o reino de Deus aqui nessa terra com poder. Ele foi o único que viu, né? Ou sei lá, se vocês lembram aí algum outro momento, ele foi o único que viu. A gente vai ver todos eles vendo os milagres de Jesus, a gente vai ver todos eles também vendo as próprias ações miraculosas que eles fazem através do Espírito Santo, e isso necessariamente não significa que é o reino de Deus aqui na Terra, né? Ele aqui fala assim, olha, haverá aqui dentre vós alguns que não morrerão sem ver, né? Sem provar sem provar não, sem ver realmente o reino de Deus chegando com poder. Ele vai ver isso, mas realmente não aqui, né? Mas ele vai ser levado aos céus para ter esse entendimento, ele vai receber visão, tá? Enfim, é o Apocalipse. Então, ele tinha uma missão especial. Pedro poderia até querer arrastá-lo para junto de si. A gente vai ver que em Atos, os primeiros momentos de Pedro está junto com João. Quando ele vai lá, vou pregar não sei aonde, vou ali não sei aonde, ele vai no próprio templo, vai em alguma sinagoga, ele está junto com João. Muitas vezes existia entre eles uma afinidade, né? Como eu estou falando, pode ter esse senso até de que ele ter esse carinho de como um pai para um filho. E vice-versa, João vê-lo como um pai. Pode ser, né? Existia isso. E, enfim, a gente vai perceber que cada um vai ter uma missão distinta, certo? Pedro coordenando a igreja e João fecha a mensagem de Deus aqui na Terra, né? Eu acho isso extremamente poderoso. Mas alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Fala aí, Fernanda. Tenho muito a acrescentar, não, senhoras, me esmiuçou bastante o assunto hoje, mas eu compartilho do pensamento de que as três confissões é uma espécie de... são confissões diante das três negações, e há ali um processo de restauração, como diz o título. Então, eu compartilho dessa opinião de que se dá a partir disso aí, por conta disso aí, na verdade. Perfeito. Mais alguém, pessoal? Dona Cristiane, pode falar. Eu acho assim muito muito rico quando ele conta a história de Pedro, que a gente acompanha Pedro desde o início, né? Você vê que mostram Pedro numa situação difícil, um homem mais arrogante, um homem talvez cansado do sofrimento da vida.
tipo, como é que a gente pode dizer quando a pessoa toma lá da cá, né? Mas também ele tinha um espírito dele, o espírito humilde, que ele foi se moldando, ele foi aprendendo, ele foi se vendo vendo o que o Senhor Jesus fazia, a forma que o Senhor Jesus agia, e ele foi aprendendo a viver como o Senhor Jesus ele vivia. Você vê que, às vezes, Pedro deu várias escorregadas, o Senhor Jesus ia lá, repreendia ele, e não passava a mãozinha assim na cabeça, não, meu filho, não é assim, não. Algumas vezes, o Senhor Jesus chamou ele mais rígido, né, atenção, e ele permaneceu ali, humildemente, reconhecendo seus erros, e foi se transformando, e teve o ápice, que foi quando ele negou o Senhor Jesus, mas mesmo envergonhado, ele esteve ali, permaneceu ali, não desistiu, e quando ele recebe o Espírito Santo, explode, né? O Espírito Santo usa ele de tal forma, e o Senhor Jesus via isso nele, tanto que apostou tudo em Pedro. Ó, você é assim, você vai ser como eu, você me segue, apacenta as ovelhas, porque o Senhor Jesus conhecia o coração de Pedro. Mas não é que Pedro nasceu desse jeito. Pedro foi se transformando, se deixando, foi buscando, e ele foi, né? Ele aceitou se mudar. Então, o exemplo e a história assim, de Pedro, ela é muito bonita, e também é um exemplo assim, a gente seguir. Quando a gente vê que ele escorrega, ele não ficou zangado com o Senhor Jesus, ele não ficava aborrecido, eu acho que ele se mordia ali por dentro, mas ele tinha humildade para reconhecer seus erros. Você falou uma coisa interessante, que ele não ficava lá resmungando com Jesus, brigando com Jesus, zangado, com raiva de Jesus, quando ele era disciplinado. E às vezes sei lá, a maior parte das vezes, quando a gente disciplina alguém, exorta alguém, né, chama atenção, a pessoa normalmente retruca. Não, assim não, você não entendeu. Sempre quer justificar, né, que ela está certa, que ela está dentro da razão dela, que é a gente que não compreendeu direito. Hoje aconteceu uma coisa bem interessante nesse nível, né? O pessoal estava ensaiando um negócio lá, e aí chegou uma coordenadora e fez um passo, não sei, não vi, mas fez um passo lá, que o coordenador principal olhou, não, isso aqui não tá legal, não convém. Não, isso aqui tá parecendo passo de TikTok, tá? Ele quis dizer que a coisa estava carnal. E aí, você aceitou a exortação? Não. Você se encheu de raiva? Literalmente. Eu parei para conversar com a criatura. Rapaz, pare com isso, besteira, isso é carne, isso não é espírito. Mas eu tô com raiva. Sim, conte até 1000 se for necessário, deixa passar, depois passa e esquece. A obra do Espírito Santo. Mas tem uns homens no meio. Sim, beleza, mas é do Espírito Santo, e ainda que tenha os homens no meio, a gente tem o Espírito Santo no controle de tudo, ponto. E se houve a necessidade de mudar e até mesmo cancelar todo o ensaio por conta disso, o Espírito Santo está coordenando isso. Então, não dá simplesmente para a gente chegar e dizer, não, foi a carne de fulano. Não, pô, o Espírito Santo que usou a carne até de fulano, mas de uma forma espiritual. Ixi, isso deu um bafafá que até agora está rolando conversa. Até agora está rolando história. Seria muito mais fácil a pessoa reconhecer, pô, não fui aceita, não fui aprovada, né? A minha ideia, eu tinha boas intenções, mas não fui aceito. Acabou, tu vai fazer disso um problema? De repente a gente tem as boas intenções e a gente fala
ou faz, né, projeta coisas que a gente acredita, pô, vai dar certo, vai arrebentar. E quando a gente chega, não temos a devida cooperação. As pessoas não olham e acham, pô, isso não é boa intenção, isso é um trabalho de maluco, e que coisa idiota, não, esse jeito aí é muito grosso, enfim, né? Podem ter várias interpretações. Mas, bom, não fui aceita, tudo bem, vou ficar aqui quieta na minha. Não dá para eu ficar batendo boca, né? Pedro não fazia isso, realmente. Várias vezes a gente vai ver Jesus dando chabu, em todos os evangelhos a gente vai ver Jesus dando chabu em Pedro, e não vemos Pedro em momento nenhum tentando se justificar, não vemos isso. E ele fica tão quebrado, tão quebrantado, né? A experiência que ele tem, né? Dentre as várias experiências que ele tem. Ele fica tão quebrantado com aquilo que ele já chega, conversa com Jesus, ele sabe o que está dentro dele, mas de Jesus provocá-lo, ele, poxa, será que eu vou errar de novo? Ele já se coloca numa condição tão humilde. Pois é tão bacana de a gente ver um Pedro bem transformado. João mostra bem essa transformação quando ele relata isso aqui. A gente não vê isso aqui nos outros evangelhos. Isso aqui é só com João. Né? João faz questão de pontuar como foi essa transformação de Pedro. Certo? Falando ainda sobre essa missão de Pedro, abre aí em 2 Pedro, no capítulo 1. Pode falar, Cristiano. É só completando essa parte de Pedro, porque o que acontece? Nenhuma de nós viemos prontas. Ninguém nasceu pronto, não. Muito pelo contrário, a criança nasce com o instinto de fazer coisas erradas. E nós, os pais, vamos orientando, vamos ensinando. E quando a gente aceita o Senhor Jesus, ainda que fosse adolescente ou criança, a gente vem com a natureza diferente, a gente vem com a natureza errada, a gente vem com os costumes errados, e aí a gente vai aprendendo no decorrer dos anos, da vida, de todos os dias, a gente vai aprendendo nos exemplos que a gente vê, nas orientações, nas pregações, na palavra, e o Espírito Santo ele vai nos mostrando, mas tem que haver em nós esse desejo de querer mudar. Porque assim, não adianta eu dobrar os meus joelhos e falar assim, não, eu quero mudar, eu quero ter o Espírito Santo, eu quero ter a natureza do Senhor Jesus, mas eu tenho que fazer por onde? E como é que a gente faz por onde? Respirando fundo em certos momentos, por mais que doa a situação, a gente tem que reconhecer que está errado, e ainda que a gente não reconhecer que está errado, Senhor, me faz entender por que aconteceu dessa forma, me faz entender aonde eu estou errando, me faz entender o que está acontecendo, porque se alguma coisa está acontecendo é porque o Espírito Santo ele está trabalhando na nossa vida. E o Senhor Jesus só deu essa responsabilidade a Pedro, porque havia em Pedro esse espírito humilde de querer mudar. A partir do momento que ele começou a seguir o Senhor Jesus, ele foi só sendo lapidado. Foi assim, uma maravilha. Pois bem, 2 Pedro, capítulo 1, no verso 13. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Ele entende que ele tem de fazer isso. Quem é o tabernáculo? É ele mesmo, templo do Espírito Santo. Então, enquanto ele estiver neste tabernáculo, enquanto ele estiver dentro desse corpo, ele tem que admoestar. E se você não entende isso, a admoestação é exortação, é chamar atenção, explicar, disciplinar. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. É o que a gente viu aqui no versículo 18 e 19. Jesus já disse, meu amigo, vai chegar um momento que você vai para um lugar onde você não quer ir. Ele estava disposto para morrer? Estava. Mas alguém ficar desejando a morte? Não é
necessariamente o que se deseja, eu quero morrer. A gente quer ver Jesus, necessariamente não se quer morrer. Se a gente morrer, tá tudo de boa? Tá de boa, a gente hoje tem essa consciência. Mas a gente deseja a morte? Se isso acontecesse, a gente estava se jogando aí dos prédios, das pontes. Não é o que faz. Não é o que a gente faz. Não, a gente vai tentar, de toda forma possível, preservar a vida. Então, Pedro queria morrer? Não. Ele queria preservar a vida. Tá certo? Então, o texto chega lá e fala, vai chegar um momento, né? Deixa eu abrir aqui. Quando envelheceres, estenderá as suas mãos, ou te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Não, ele não queria ir lá para ser crucificado, ele não queria ir lá para morrer. Mas ele estava disposto a isso, porque ele entendeu o chamado, né? Então, vamos lá, verso 14 ainda lá em 2 Pedro. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou, procurarei, contudo, diligentemente, que em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Que coisas? Todos os ensinamentos e as exortações que ele está dando, né? Então, ainda que morra o homem, ficou a mensagem. E Pedro, em particular, ficou o que chegou até nós, né? Ainda que a gente morra, vai ficar a nossa mensagem? Talvez não eternizada numa Bíblia, num livro, talvez não, mas dentro do coração de alguém, dentro da mente de alguém. Se hoje você morrer, vai fazer falta para as pessoas? Sim, tenho certeza que alguém vai chorar por você. Tem muitas pessoas que te amam, que nos amam. Vão chorar? Vão. Mas o que mais importa? A mensagem da cruz você transmitiu para essa pessoa e essa pessoa assimilou, guardou, e quando lembrar de você, ainda que você esteja morta, poxa, olha, fulana me falou aquilo de Jesus, olha, eu tenho até hoje guardado. Hoje eu estou fortalecida porque fulana naquele dia me deu uma exortada, ela me disciplinou, porque ela abriu minha visão, ela me fez entender algo que eu estava difícil, eu não compreendi. Essas coisas nós temos de ter em mente, que a gente, de fato, está falando, está aqui praticando algo que tem que ser eternizado, né? Pelo menos na vida daqueles que estão em nosso redor. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Ok. Quem faz aí a oração final, pessoal? Eu, Pode fazer, Paulo. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor me deu a oportunidade, meu Pai, de poder estar de volta, meu Deus, ao grupo da meditação, meu Pai, que é um grupo, meu Deus, que eu sei que só faz com que, meu Deus, a gente venha se alimentar cada vez mais da Tua palavra, meu Deus. Pois sem a Tua palavra, meu Pai, não somos nada, meu Deus, nós precisamos da Tua palavra, meu Pai, não só para que venhamos nos edificar, mas que tenhamos o que passar, meu Deus, para conquistar as almas para o teu reino. Obrigada, meu Deus, pelo fechamento desse livro, meu Pai. Eu sei que eu não pude estar em todas as oportunidades, meu Deus, mas eu tenho certeza que nesse fechamento o Senhor me disse algo ou disse algo e tocou em cada um que estava aqui de maneira diferente, de maneira de que cada uma precisava ouvir, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha abençoar, meu Deus, cada uma que participou hoje dessa meditação, meu Pai. Eu entrego, meu Deus, a nossa semana, a semana de cada uma delas e a minha semana também em tuas mãos, meu Deus, que até o que era para dar errado, meu Pai, que venha dar certo, meu Deus. Ainda não sei ao certo o próximo propósito desse grupo de meditação, meu Deus, mas que o Senhor já venha estar nele, que o Senhor já venha abençoar o próximo livro, o próximo texto, tudo que a gente venha meditar da próxima vez, mas que o Senhor já esteja lá presente, que o Senhor já venha dando força, dando conhecimento, instruindo Dona Lília e abençoando ela, meu Deus, para que através dela, meu Pai, o Senhor possa, meu Deus, nos edificar, nos exortar, meu Deus, e nos fazer conhecer muito mais de Ti. Obrigada, meu Deus. Nos dá uma boa noite, nos dá um sono tranquilo, meu Pai. E eu te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém, pessoal. Por hoje é só.